Olá, queridos, olá, queridas, meus membros, minhas membranas queridas, generosas por pagar, né, para ter conteúdo exclusivo aqui. Eu tento fazer o melhor possível, porque vocês são muito generosos. E hoje eu quero contar aqui o último episódio, não vou me alongar muito, né, sobre esse caso cabuloso, como se fala, que aconteceu em agosto de 2001, 11 dias antes do 11 de setembro. Impressionante. A gente achou que esse caso da Patrícia era o mais louco que a gente tinha feito cobertura. Eu era editor de cidades naquele momento, da Folha.com, que na época chamava Folha Online. A gente fez uma cobertura lá maravilhosa, né? Eu já contei para vocês, tinha uma repórter, Lívia Amarra, que é simplesmente fabulosa, né? Podem falar o que quiser, minha querida. Todos são meus filhos, né? Que passaram por mim como repórter. Mas ela é a mais querida, porque eu vi essa menina começar, desde o começo ali na Folha Online, se tornar um monumento do jornalismo, né? Principalmente do policial. Então, contei tudo para vocês, tem 3 episódios, esse aqui é o terceiro e último. Primeiro, né, eu conto toda a história do sequestro, como que a Folha não publicou, a história de que o Jornal Nacional deu, apesar do Silvio Santos ter pedido, por favor, para não dar, que ela tinha sido sequestrada. Eu mostrei aqui o Bonner falando que não, a Globo acha que quando você não conta nada, isso facilita o trabalho do sequestrador, dá uma posição de vantagem. Coisa muito polêmica, ninguém gostou do que a Globo fez, né? Mas como se ela se preocupasse com isso. Aí, a Patrícia, ela é sequestrada no dia, eu não lembro exatamente, mas termina no dia 28. Ela é solta na Marginal Pinheiros, amarram, ela não estava amarrada, vendam ela, provavelmente ela estava no banco da frente, sem venda. Quando eles vão deixá-la, né, eles passam ela para o banco do motorista, venda ela e fala, você não vai sair daqui por 10 minutos, pode contar até 200, 300 e ficar quieta. E eles vão embora em outro carro, que devia estar com o irmão do Fernando Dutra Pinto, eu já mostrei aqui, né, esse sujeito aqui, que agiu em parceria com o irmão, depois acaba sendo mais 2 pessoas, né, são presas, uma garota que era a namorada do Dutra, um outro rapaz também, então acabam presos, né? Aqui, ó. Esse aqui é o Esdra, e aquele foi pego, né? Aquele outro ali atrás era um auxiliar, né? Enfim, o que eu vou contar para vocês aqui hoje é da última parte, né? Porque eu contei como a Patrícia é solta, ela volta para casa dirigindo o próprio carro, aí passam 2 dias, esses 2 dias são de busca frenética por Fernando Dutra Pinto. E eu contei para vocês que, na época, circulou o rumor de que até ex-agentes do Mossad israelense, Silvio é judeu, muito importante, né? Um judeu muito importante para a comunidade, e eles vieram, eram ex-agentes do Mossad que se envolveram na frenética busca. Eu também falei que a gente descobriu com exclusividade que alguém tinha visto entre o dia 28 que a Patrícia sai e o dia seguinte, alguém viu o Fernando Dutra Pinto em Alphaville. Aí a gente pensou, ora, uma parte enorme das pessoas do SBT mora em Alphaville, gente. Como é que esse cara pode ter ido passar lá, né? O que será que aconteceu para ele passar lá? E aí, quando a gente descobre que o sobrinho do Silvio Santos, né, uma pessoa que trabalhou no SBT por muito tempo, gente, muito tempo. Ele tinha tido um papel relevante, Guilherme Stoliar, né, histórico na televisão brasileira, na negociação com o Fernando Dutra Pinto. E ele morava em Alphaville. Então a gente falou, nossa, será que ele conseguiu atrair o cara para lá? E aí a história que tem é que a polícia consegue descobrir, e eu expliquei para vocês que teve uma fuga, quando ela entra num flat, que o Fernando Dutra Pinto estaria nesse flat, ele fugiu, ele conseguiu fugir. E eu falei para vocês que foi uma fuga que eu jamais vou acreditar que aconteceu, que eu jamais poderia, eu vou mostrar para vocês. Vocês lembram que eu falei que ele quebrou uma janela, e ele não é esse flat, calma que eu vou explicar. Vocês lembram que eu falei que ele quebrou uma janela
e saiu pelo lado de fora, que nem o Batman, com as costas encostadas. Olha esse prédio da direita, gente. Tá vendo aquele risco que tem no meio, aquele vãozinho que tem no meio? É exatamente isso que eles falaram na época. A polícia depois não confirma, primeiro falou ali. Você imagina que ele está no 15º, era 15º, 16º andar do flat, e diz que enquanto a polícia estava tentando, ele estava descendo por ali, gente, com as costas, as que encostadas numa parede, e descendo tudo. Não dá para acreditar, né, gente? Alguma coisa aconteceu aí. Enfim, no dia seguinte, dia 30, ele invade a casa do Silvio Santos, mantém o Silvio Santos lá por umas 8 horas. O Silvio Santos tinha acabado de fazer sua esteira, né? Que é um cara muito metódico, ele invade a casa. Primeiro a Patrícia fala que ele não invadiu, que pegou ela na garagem, depois ela admite que eles entraram dentro de casa. Aí eram 3 pessoas, acho que aquele outro aqui também estava, né? O irmão, esse outro aqui, a namorada desse outro, foi todo mundo preso. Enfim, e o Fernando Dutra Pinto é finalmente preso e levado aí, interrogado, e enviam ele, no final das contas, lá para o CDP do Belém. Bom, isso acabou dia 30 de agosto, certo? Exatamente 4 meses, 3 dias depois, o que acontece? Fernando Dutra Pinto morre na cadeia. Primeiro, pode ver aqui, está falando primeiro possível envenenamento. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês, para quem não enxerga direito, né? 22 anos, morreu de forma misteriosa após sofrer parada cardiorrespiratória provocada por uma septicemia generalizada, né? Uma infecção generalizada, sem revelar todos os detalhes que o tornaram famoso no ano passado, né? Os advogados dele, na ocasião, acusaram o Estado de ter matado ele de forma proposital. E aí a gente começa a investigar, fala, mas que história é essa de matar, né? Como assim? Como matar o cara de forma proposital? Mas acabou cada vez mais que a gente investigava, mais a gente tinha certeza que provavelmente isso tinha acontecido, gente. Porque não tinha muito sentido a forma como ele morreu. Porque qual que é a primeiro, ele tem 22 anos. Imagina um cara que desceu. Tô brincando, gente, quer dizer, tô ironizando, né? Imagina um cara que desceu tudo aquilo de costas ali, que nem Batman, que ele ia morrer tão fácil. Bom, o que a gente ficou sabendo, então, que ele morreu aqui no CDP Belém, né, de uma maneira estranha, e que ele teria morrido de parada cardiorrespiratória. Depois a gente fica sabendo que, de fato, ele morreu por causa da septicemia. Então, a gente até hoje acha que, podem falar o que quiser, né? Eu, pelo menos como repórter policial, Alívio, que ele foi morto intencionalmente dentro da prisão. Porque o fato do governador Geraldo Alckmin ter saído da casa dele para negociar com o cara lá na porta do Silvio Santos foi bastante humilhante, né? Para o Estado, para a polícia. Ficaram furiosos, né? A busca pelos outros integrantes, não podia demorar nada. E o fato dele morrer aí, disso aí, ó, isso é uma imagem, né? Uma concepção gráfica da sepsis, que é uma doença. Daí a gente fica sabendo, né? As denúncias dos advogados, depois de pessoas ligadas ao irmão dele, foi que ele foi surrado por 4 meses dentro da delegacia. Queriam que ele falasse mais alguém que estivesse envolvido no caso. Ele não falou, foi surrado, foi colocado numa solitária, tinha um ferimento enorme nas costas dele, foi por esse ferimento que tudo indica foi causada a septicemia. Os comentários, né, a polícia sempre negou isso, que ele ficava nu dentro dessa solitária e que tinha que dormir na água, porque toda noite eles jogavam água gelada com uma mangueira nele, e ele tinha que dormir, então aos poucos foi caindo, derrubaram o sistema imunológico dele até ele morrer. Os pais dele entraram com uma ação contra o Estado, acho que até hoje não receberam, né, porque eles culparam o Estado da morte dele, o culpado, na verdade, o Estado estava com a custódia dele,
e até hoje não saiu, mas está rolando aí, deve virar depois um precatório, né? São dos casos mais absurdos da vida da gente, como repórter, né? Porque eu lembro que era agosto, e aí no dia seguinte, dia 31 de agosto, quando eu cheguei na redação, gente, a gente estava aliviado, né? Não era possível a filha do Silvio Santos ser sequestrada, e aí ser solta, e aí 2 dias depois o cara invade a casa do Silvio Santos de novo, mantém ele e outros familiares ali, empregados como reféns. A gente não acreditou nisso, gente. Eu lembro que eu cheguei lá na redação no dia de 31 de manhã, e a Lívia Marra já estava lá, e eu falei, Lívia do céu, a gente nunca mais vai ter uma cobertura tão louca na vida da gente. Eu falei, a gente chegou no topo, não tem como mais ter uma coisa mais louca que isso para a gente cobrir. 11 dias depois, 11 de setembro. Para ver, né? Como a gente morde a língua. É isso, gente. Obrigado por vocês estarem assistindo aqui. Eu vou sempre trazer mais histórias aí dos meus 32 anos de jornalismo. Bastidores que vocês jamais ficariam sabendo se alguém não contasse. Obrigado, queridos. Obrigado, meus membros. São muito gentis, muito generosos.